Você já pensou um jovem casal que está começando a vida em comum e começando a desenvolver a carreira profissional e decide construir uma casa do zero? Difícil, hein? Imagina se ainda por cima essa casa vai ser construída em um terreno com uma topografia em aclive bem acidentado. Pois bem, essa é a situação do casal Armando Lima e Jéssica Abad, de Ribeirão Pires, em São Paulo. A gente vai conhecer a história deles já já. Enquanto o vídeo não começa, aproveita para se inscrever no nosso canal, para dar um like nos nossos vídeos e para ativar as notificações. Assim você vai ficar sabendo tão logo a gente coloque um novo vídeo no ar. Hoje no canal Sua Dica, Nossa Obra, a gente tem um enorme prazer de conversar com o jornalista Armando Lima, que está junto com a esposa Jéssica construindo do zero uma casa para a família e está se dedicando bastante a esse projeto. É uma entrevista diferenciada pelo fato de que eu conheço o Armando, tive o prazer de ser professor dele na faculdade de jornalismo e agora estou revendo para essa entrevista. Tudo bem com você, Armando? Olá, Flávio, olá, todo mundo aí que está assistindo a gente. Tudo ótimo, estamos bastante ansiosos aí numa reta quase final aí da nossa obra, então é um prazer também participar dessa entrevista, participar do começo desse canal e também poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na casa. Muito legal, muito legal. Então vamos falar dessa obra aí. Você me mandou algumas fotos que a gente já está colocando aí para o pessoal que está acompanhando o nosso vídeo. E a primeira coisa que chama atenção, o Armando, é que o terreno é um terreno que estava, ele é um aclive alto, né? Um aclive Sim, acentuado. E acho que quando vocês começaram ele estava em mata, né? mata, mata. Nós temos uma área ali de 300 metros quadrados, mais ou menos, né, total. É um terreno que ele era, né, frente para duas ruas, e o meu sogro cedeu para a gente a parte de baixo, para a gente poder construir nossa casa. Então, a casa dele é do nível da rua, né, para baixo. Ele bateu uma laje nivelando na rua, e o meu terreno, que era a parte de baixo, eu precisei entrar na terra para poder construir nossa casa. Então, é um terreno que quando a gente olhou para ele a primeira vez, falou, não, tá tranquilo, dá para fazer. Aí quando veio com o relatório do topógrafo, a gente viu que realmente o mato escondia um pouco da quantidade de terra e do aclive que tinha ali, mas a gente resolveu encarar. A primeira pergunta que vem na cabeça e que acho que quem está assistindo a gente também deve se fazer isso complica um pouco o projeto e a execução da obra, ela ser num grau acentuado, seja para aclive ou para declive. Como é que foi? Me parece que vocês acabaram contratando um arquiteto, né? Nas conversas com esse profissional, como é que foi isso? Eu imagino que para quem constrói num terreno plano ou não muito acidentado, com certeza é mais fácil, né? Porque você precisa projetar a casa, né, do ponto de vista estrutural, considerando aquela quantidade de terra que você vai ter que estruturar ali para a casa receber, né? Ou no inverso de quem constrói para baixo do nível da rua, você precisa colocar a casa num certo nível, estruturar a laje, enfim. Então, você tem um gasto ali com a estrutura que é mais imponente, né? Um gasto maior. Então, você precisa considerar isso na hora de construir. A gente até não considerou tanto assim no primeiro projeto da casa, que era uma casa de garagem embaixo e apenas um pavimento em cima. Quando a gente estava fazendo a extração da terra, ainda no processo de extração da terra, a gente percebeu que para conseguir segurar todo o barranco dos três lados, a gente ia precisar fazer paredes muito altas, né? E aí a casa ia ficar meio que dentro de um caixote, né? Se quem tiver com a gente aqui puder imaginar, né? A casa ia ficar
aqui, e aí as paredes do lado iam ficar muito altas, né? E aí ia ter pouca circulação de ar, o vizinho, nosso, olhando para a obra do lado direito, tem um vizinho, ele ia ficar no nível assim, o piso dele ia ficar do nível do meu muro de arrimo, então assim, não ia dar muita segurança para a gente, então a gente mudou o projeto no meio da extração da terra para fazer um sobrado para conseguir aproveitar, para não tirar tanta terra e construir uma casa mais adequada ao terreno, né? É uma coisa que eu ouvi muito da arquiteta, que a gente contratou, que era tentar adaptar a casa com relação ao terreno, né? Não o inverso, para a gente não ter tanto gasto e conseguir um projeto final mais adequado. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? É você transformar o terreno em um ponto positivo e não negativo, né? Então você Exato. usa esse aclive de alguma maneira para já projetar o imóvel nesse espaço, né? Exatamente. Para eu e para os amigos que estão acompanhando o vídeo entenderem melhor, a casa, então, ela vai acabar ficando com 3 andares. O andar Isso, térreo, o térreo é isso. térreo mesmo, é exatamente no nível da rua, ou ele já é um pouco É, inclinado? é um pouquinho, vai ter uma rampa, né? A gente vai ter um portão social vai estar na calçada, né? A gente vai ter uma rampa. Eu vou mandar para você, aí quem vai estar assistindo aqui já vai estar vendo, um mock-up de como a gente idealiza a obra no final. Então, vai ter uma rampa, né? A gente vai abrir o portão da garagem, vai ter uma rampa, e aí, com acesso à garagem, ali embaixo vai ter um bloco, né? À direita, um bloco com as escadas. No primeiro andar, a gente vai ter a sala, a cozinha, uma área ali de churrasco, né? Uma sala de jantar e um lavabo, mais um andar de escadas. A gente vai ter os dormitórios e um escritório. Ok, ok. Ficaria no último andar como uma área íntima, né? Um espaço Isso, mais para vocês mesmos. exato. E do ponto de vista externo, Armando, como é que foi projetado? A casa ela é liberada nas laterais e no fundo, ou no fundo ela se projeta no terreno? Nós temos, bem na fachada da casa, né, nós vamos ter um jardim do lado direito ali, enfim, vamos ter os muros de divisa, e você vai ter ali uma área, a área da rampa que a gente vai ter que usar para estacionar um carro, enfim, lavar um carro, e a garagem. No pavimento superior, né, a gente vai ter uma sacada bem na frente da porta do meu quarto, e a gente liberou todo o espaço em volta da casa, né? Então tem um corredor do lado esquerdo, um corredor do lado direito, né? Antes do muro de divisa, e no fundo também um corredor onde a gente vai instalar a lavanderia. Ok. Então só a garagem que não tem fundo, que dá Isso, pro terreno, né? Ela já vai exato, servir como um alicerce ali, exato, incorporada ao terreno, né? Legal, exato. legal. E a obra já está avançada, né? Pelas fotos deu para Bem avançada. perceber. A gente tem muito legal essa preocupação de vocês, e acho que fica aí uma dica importante para quem está acompanhando o vídeo, que documentar sempre o passo a passo é importante. Primeiro, do ponto de vista de registro pessoal, mas depois porque você pode socializar isso, e se for fazer uma reforma, você tem como lembrar, recuperar o que foi feito na obra original, né? Sim, sim. A nossa obra é um projeto em família, né? A gente tem o meu pai envolvido todo o tempo, meu pai é entusiasta também, né, da construção civil. Meu pai construiu a casa onde ele vive, construiu a casa onde eu vivo hoje, construiu mais uma casa para o meu irmão. Então, e meu sogro também construiu a própria casa, então os dois estão sempre lá, tem fotos aí deles sempre na empreita lá. Então, eu tenho um pedreiro contratado, mas eu libero os dois para, mesmo apesar da idade um pouco avançada, eles têm um prazer muito grande de estar participando. Então, eu sempre estive presente na aula para registrar, para guardar esses momentos, né? A própria arquiteta, prima da Jéssica, né? Então sempre foi um projeto gestado ali em família. E aí a gente sempre teve essa preocupação de estar sempre registrando cada pequena conquista, né? Sempre muito difícil o processo, né? Dor de cabeça para projetar, para conseguir executar, para poder pagar.
Então a gente está sempre registrando para poder ter isso, para mostrar lá na frente, né, para o meu filho, para um futuro neto, enfim, para ter isso, que é uma conquista da vida, né, uma das mais importantes. E é importante essa coisa do projeto em família, porque as etapas são complicadas, né, Armando? Não é fácil, né? A gente sabe que vocês estão aí, ao mesmo tempo que estão construindo esse imóvel de vocês, que é um sonho, vocês também estão com a carreira desenvolvendo, né? Ainda não dá para dizer que, isso aí é um luxo que a gente está fazendo. Não, não é um luxo, né? É Não, fundamental para o futuro de vocês, é onde vocês vão morar, tal. Então, ter a família junto ali para os momentos de maior desespero é importantíssimo, né? com certeza. A gente estudou muito, né, antes de tomar a decisão, a gente chegou a visitar outras iniciativas, né, apartamento, casa usadas, e essa foi uma decisão assim que a gente nunca considerou e de repente pintou como a solução para a gente fazer, e aí, como eu falei, uma bem família, meu sogro que cedeu o terreno para a gente poder construir, enfim, e é bastante difícil, porque aí logo em seguida estourou a pandemia, que também virou um problema, né? Como fazer? A gente, era tudo muito novo, os preços dispararam. Aí a minha esposa engravidou, veio um filho no meio de tudo isso, então tem sido bem desafiador. Assim, a gente tem os benefícios, né? Que durante muito tempo eu trabalhei de casa, então ficou também mais fácil de poder acompanhar a obra, mas ao mesmo tempo todo o desafio de manter todo mundo com saúde numa obra sendo construída, então ter a família apoiando ativamente, né? Seja com dinheiro, seja com mão de obra, com atenção, com cuidado, foi fundamental, assim, e é um orgulho para a gente, assim, a gente conseguiu chegar sem nenhuma guerra, sem mortos nem feridos. Muito legal. Vamos falar de algumas coisas que eu vi nas fotos e que me chamaram a atenção. Uma delas é que eu vi que tem algumas paredes que vocês fizeram, que são paredes, acredito eu, que sejam paredes estruturais, que vocês fizeram com bloco de concreto. E outras paredes, vocês fizeram com aquele bloco de tijolo cerâmico que o pessoal chama de baiano, né? Isso, É, Foi isso? Eu tô correto foi, na minha perfeito. avaliação? A gente fez porque assim, do ponto de vista do barranco, né, que ainda dá mais para ver, o barranco a gente fez um corte, a gente entrou na terra até a parede que seria o fundo da garagem, que é o mesmo nível do fundo da sala, né? Então ali você tem um primeiro barranco bem grande, e aí esse quadrado, né, que compreende a garagem, a escada, a sala, e aí o primeiro andar inteiro, a gente fez todo ele em bloco de cimento, por conta da segurança, né? Para a gente ter uma estrutura mais forte, porque aí dos lados também tem terra, atrás tem terra, para ter uma estrutura maior para construir, para sustentar a casa. Para os dormitórios, aí a gente optou pelo bloco cerâmico pela questão de ser mais leve, então seria o último pavimento da casa, é um material mais leve, para gerar menos tensão para a estrutura da casa, pela questão térmica, né? A arquiteta deu esse conselho e falou: olha, para os dormitórios, é uma área que vai tomar bastante sol em todos os lados dos dormitórios, então o bloco de cerâmica vai ajudar no controle térmico desse ambiente e também custo, né? É um bloco mais barato, então também nos ajudou nessa reta final aí da parte de alicerce da gente construir com bloco de cerâmica. Muito legal, perfeitamente. E eu percebi, falando dessa coisa de leveza, que nas lajes vocês também optaram por ferragem com isopor. Acho que Isso, foi também por uma questão de leveza, né? É seguro exato. e é leve, né? Exato. Seguro, leve, mais barato. Então, as três lajes que a gente bateu, as três foram com IPS, né, com isopor. Não apareceu nenhum problema estrutural, foi muito tranquilo, tanto o processo de concretagem quanto após, né, quando subiram as paredes, enfim, não tivemos nenhum problema, nenhuma surpresa, foi bem positiva a experiência com isopor. Perfeito. Aí eu vi algumas fotos falando da cozinha, que já está também adiantada, né? Já está com azulejo, já. Me chamou a atenção que vocês colocaram um tipo de azulejo
mais moderno, de tamanho maior e com relevo, é isso? Como é Sim, que foi sim. essa escolha? Quando vocês foram lá na loja de material de construção, como é que foi É, isso? a gente optou por um piso um pouco mais destacado, né? Porque as outras paredes a cozinha, ela fica integrada com a sala de jantar e essa área gourmet, né? A churrasqueira que a gente vai construir futuramente. E aí a gente optou por fazer um ambiente integrado. A gente queria esse ambiente integrado, né? Para convivência. E as outras paredes a gente vai pintar e depois fazer alguma intervenção seja com madeira, seja com pintura, com algum adesivo. E a gente optou desde o começo, não, vamos pegar essa parede da cozinha toda e trabalhar com revestimento. Pelo menos uma vai ter um revestimento. Então a gente tentou sair um pouco do comum e fazer um revestimento com relevo, meio 3D ali, mas também que não fosse algo muito, que gritasse muito, né? Pela nossa característica, a gente queria uma casa mais sóbria, né? Desde a da fachada, algo mais moderno, mais sóbrio, e aí aquele é um branco meio manchadinho, assim, meio marrom, né? Ele não é exatamente branco aquele piso. E aí a gente compreendeu toda a parede da cozinha, a parede do fundo da cozinha, né? Aí a parede que divide a cozinha da área da churrasqueira dos dois lados, a gente também revestiu com esse piso. Foi uma experiência bem legal, assim, a gente achou o resultado muito positivo. Ele parece que tem um relevo geométrico, né? Uma coisa assim. Isso, são formas geométricas que vão se encontrando, né, em cada piso. Muito legal, ficou bem, bem bonito, viu? Essa área gourmet que você está falando é aquela que na foto fica em frente à cozinha, que vai ficar Isso, para a rua, para a fachada. É isso, né? exatamente, Ah, tá, exatamente, legal. Essa era uma dúvida. Quando eu vi a foto, falei, aqui deve ser alguma coisa diferente. Então vai ser uma exatamente. área gourmet ali e Isso, provavelmente você vai ter vidros que você possa abrir e tal para deixar isso. a vista livre e para pegar a brisa, o sol, esse tipo de coisa. É, Legal. como a gente tem esse ambiente todo integrado, né, sala, cozinha, churrasqueira e ali uma mesa de jantar, a gente tinha um problema, né, que era dos dois lados, as paredes estavam em contato com a terra, né, dos terrenos vizinhos. Então a gente não teria ventilação. Então a gente optou por a parede que dá para a fachada da casa, a gente abriu ela inteira, fez uma janela de 6 metros para poder entrar bastante luminosidade e ventilação. Então, são aquelas janelas que o pessoal usa muito em sacada de apartamento, né? Que o vidro Pivotante, né? vai. Isso, o vidro vai recolhendo, então a gente consegue uma abertura de 6 metros ali, que vai conseguir gerar iluminação e ventilação para o ambiente inteiro, né? Sala de jantar, a cozinha, fica tudo iluminado e bem ventilado. E aí acabou juntando duas coisas, porque do ponto de vista prático te dá uma ventilação importante, né, no imóvel, e também do ponto de vista de fachada ficou muito bonito, né, do ponto de vista arquitetônico ficou muito legal, né. Sim, sim. Até falando dessa questão da fachada, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa decisão de vocês, porque pelas fotos dá para ver que a fachada é um projeto arrojado, ela tem É, um estilo moderno, ela é meio em ângulo, né? Ela não é uma sim. fachada de frente para a rua reta, né? Ela é meio angulada. Como é que foi essa decisão? Ela primeiro obedeceu a um pouco do que a gente tinha distribuído, né, dos ambientes, que era construir um bloco da escada, né, para a gente não perder muito espaço entre os cômodos, né. Então, às vezes, principalmente em construção antiga, a gente vê isso, né, a pessoa faz uma escada de um lado, aí a escada que vai subir para o outro cômodo é do outro lado da casa. Então, você tem um desperdício ali de espaço. A gente optou por fazer um grande bloco, né, que é a mesma estrutura vai receber a escada desde a garagem até o segundo andar. E aí ficou um quadrado bem grande, né? E aí, quando a gente foi fazer a fachada com a arquiteta, a gente chegou nessa conclusão de que, olha, vamos então assumir esse bloco e tentar destacá-lo, né? Tentar dar um destaque para ele e fazer de um problema uma solução arquitetônica, né? Fazer um grande. Até um pessoal, já duas ou três pessoas que passaram na frente da obra perguntaram se ali ia ser um elevador, se ia ser uma firma, porque fica um quadrado grande crescendo ali. Ficou bem bonito mesmo. E
aí ficou aquela fachada bem assim imponente, né? E aí lá em cima a arquiteta sugeriu a laje faz um bico, né? Ela faz um transversal ali, que foi uma solução para aquilo não ficar muito chapado, né? Não ficar uma cara de uma fábrica assim. Ela falou, meu, vamos fazer um. Tem até uma história engraçada que a Jéssica ficou grávida bem no processo da parte documental e estrutural da casa, o projeto. Então, ela tinha preocupações muito mais importantes e acabei liderando um pouco esse processo. Então, quando a gente chegou na última laje, o bebê já tinha, acho que já tinha nascido, já tinha nascido. E aí ela chegou na sacada, olhou para cima, assim, olhou para aquele bico, falou assim, nossa, mas tá faltando laje aqui em cima? Eu falei, não, vai ficar assim mesmo. Ela ficou bonito, ainda bem que ela gostou, fiquei feliz que ela gostou, porque seria um problema se ela não tivesse gostado naquele estágio da obra já. Mas Aí aí ia complicar bastante, né? eu ia ter que dar satisfações ali. Mas Nossa Senhora. foi um desafio bem legal, foi um desafio para o pedreiro também, porque é um pedreiro que a gente conhece há muitos anos, um amigo do meu pai há muitos anos também, e é um pedreiro muito bom, assim, um cara extremamente confiável, muito técnico, trabalha muito bem, mas ele é um pedreiro que tem um estilo de trabalho bastante tradicional, né, de casas mais Convencional, né? tradicionais. Obras Isso. convencionais. Então, para ele também foi um aprendizado, né? No começo teve até um pouco de resistência para ele tentar entender como funcionava, mas ele também abraçou o projeto, se debruçou sobre ele, estudou, viu como ia fazer, discutia comigo ativamente, né? Como que a gente ia estruturar. A gente fez algumas mudanças até para poder atender essas necessidades que a gente colocou na fachada. Então, foi um processo bem colaborativo, assim, né? De muito aprendizado, né? Foi bem E é bacana. muito legal você tá comentando isso, que é justamente para mostrar para quem está assistindo a gente que dá para utilizar essa mão de obra que a gente tem próximo da gente, próximo de casa, né, de pedreiro mesmo, desde que o profissional esteja afim, né, que ele incorpore a ideia da obra, que ele esteja disposto a aprender com aquilo que ele está desenvolvendo. Certamente, para esse seu pedreiro, foi um baita aprendizado, mas de agora em diante, quando ele se deparar com uma situação dessa, ele mesmo pode propor essa solução, né? Então isso Sim, valoriza o profissional, né? sim, demais. Várias questões da obra, assim, foi de mútuo aprendizado, né? Então, eu também entendi que alguns passos que eu queria não eram tão interessantes. Então, você vê na fachada, por exemplo, tem uma coluna que ela não estava no desenho, bem na garagem, assim. E aí eu tive que modificar em cima na janela, porque aquela janela de 6, na verdade, ela ia compreender toda aquela área, né? Um janelão gigantesco. Aí eu tive que entrar com uma coluna ali, desde a sustentação até lá em cima, e eu tive que improvisar para poder funcionar, né, dos dois lados ali. E para ele também foi, imagino que tenha sido um processo bem bacana. O conceito de platibanda, que ele também ainda não tinha dominado, então para ele foi muito bacana conseguir executar e aí ter isso no portfólio, ter isso como técnica para as próximas obras dele. E a própria fachada, que a gente já comentou, acho que foi bem legal. Assim, o fato dele ser muito próximo da gente foi interessante nesse sentido, porque a gente tinha confiança no trabalho dele, né, de que ele ia se debruçar. E eu acho que, como tem, além da parte ética, profissional que ele tem, ou seja, não é porque é para mim, né, para outros também ele faria, mas é óbvio que esse laço de amizade proporciona também uma confiança no que a gente está fazendo, né? Ele sabia que podia contar comigo para passar por alguns desafios, e eu também sempre contei com ele. Foi um processo bem bacana, bem legal. E pelo que você está falando, eu posso deduzir que você não teve problemas com mão de obra. Como acontece muitas vezes em construção ou reforma, de ter que demitir, trocar o profissional fazer tudo diferente, você ter que desfazer e fazer tudo de novo. Felizmente você não passou por isso. Não, não, eu tive muita sorte, assim, desde o prestador de serviço mais importante, que é o pedreiro, ou pelo menos o mais atuante. Eu trabalhei com dois pedreiros, né, que eles são sócios. Então, esse primeiro pedreiro fez a parte estrutural, que ele é mais capacitado para isso, ele se interessa mais por esse assunto, né, essa parte de alvenaria.
que ele foi até a última laje, concretou, rebocou por fora a casa, enfim. E aí depois, quando a gente chegou nessa parte interna de acabamento, aí ele chamou o sócio dele, que é um cara que tem um outro perfil de trabalho, é um pedreiro que trabalha com mais calma, mais devagar, porque é um processo que demanda isso, né? Então essa parte de colocar porcelanato, enfim, foi com ele, e também tem sido incrível. Esse rapaz aí, esse senhor eu não conhecia, mas foi um processo muito bacana, tem sido uma experiência bem legal, assim, tive muita sorte, disso não posso reclamar. Muito legal. Você falou de porcelanato e eu percebi nas fotos que, no caso da sala, parece que vocês optaram por porcelanato, né? Pelo piso frio, Uhum, pisos grandes, né? Peças grandes, com um efeito meio amadeirado, é isso? isso, a gente Como é que foi essa optou, opção pelo piso frio? Porque tá, vocês a gente, podiam escolher várias alternativas, né? sim, a gente escolheu pensando na experiência que a gente teve em outros imóveis, tanto os meus pais quanto os meus sogros, a gente tentou extrair muito deles, né? A minha geração é uma geração que acaba não tendo tanto envolvimento com o trabalho braçal, então a gente não tem essa expertise, a gente tem que compartilhar com quem tem, né? O meu pai e o meu sogro são pessoas que têm uma formação não acadêmica muito forte, né? Uma formação nessa parte de construir, enfim, são pessoas muito criativas e que têm uma experiência de vida muito grande que a gente foi extraindo e chegou nessa conclusão de fazer o piso frio tanto na área da escada, quanto na sala, quanto nos quartos, um piso mais resistente que a gente utilizou. Então, a gente usou esse mesmo piso, o mesmo porcelanato nessa área da sala, ficou um ambiente inteiro com o mesmo porcelanato, né? A gente quis espelhar essa integração também no chão. Então, tanto a cozinha quanto a sala tem o mesmo porcelanato e nos quartos. A gente também optou pelo mesmo porcelanato. Primeiro, pela questão estética, a gente gostava dessa estética amadeirada no chão, né? E também por reduzir um pouco o custo, porque a gente fez uma grande compra, né, no depósito, a gente comprou tudo junto, numa tacada só, a gente conseguiu um desconto para poder entrar com esse piso na casa. Então aí você já falou de duas coisas importantíssimas, né? Primeiro, essa ideia de usar o mesmo piso na maior parte da área possível. Primeiro, para dar uma ideia de uniformidade, e no caso da cozinha e da sala, acho que esse é um objetivo mesmo de vocês, né? Sim, Passar a sim, sensação de ser uma área comum, né? sim, exato. Mas traz um resultado extremamente positivo para quem está construindo, que é a redução de custos. Porque, como você vai usar numa área muito grande, você pode comprar muito mais peças e aí conseguir um preço melhor. E você também tem uma perda muito menor, né? Quando você Sim, troca de pisos em cada ambiente, você tem uma perda muito grande do corte que você acaba tendo, e isso aumenta, encarece a sua obra, né? E você disse também que vocês acabaram optando pela possibilidade de fazer uma lista grande de materiais que vocês precisavam comprar e comprar isso num lote, né? Como uma forma exato. também de reduzir custos. Isso funcionou legal para vocês. Como é que foi o Funcionou. processo de entrega, por exemplo? Porque uma das coisas que o pessoal se preocupa será que eu tenho como comprar tudo de uma vez que a obra ela dura meses, até anos, né? Uhum. Como é que funcionou isso para vocês? O processo de entrega foi bem rápido do porcelanato e a gente conseguiu um desconto bem interessante, mesmo fazendo o pagamento parcelado no cartão, porque a mão de obra numa construção acaba pesando muito porque o pedreiro ele recebe, né, toda sexta-feira ali, eu preciso honrar ali com os pagamentos e aí eu preferi a gente fez uma estratégia de parcelar os materiais, principalmente materiais mais com preços mais onerosos, né? Então porcelanato, a parte elétrica, a parte hidráulica, que a gente comprou em grande quantidade numa tacada só e aí parcela no cartão e vai pagando até quando for preciso. O desperdício de material também nos ajudou muito nesse sentido, né? Na escolha, até na escada, por exemplo, eu comprei um porcelanato que ele tinha 1,20 por 60. E aí eu gastei exatamente uma peça por degrau.
Então, o meu desperdício foi bem menor. Assim. A gente conversou com o pedreiro, a gente alugou uma máquina riscadeira que compreendia o tamanho da peça. Ele trabalhou uma semana cortando esse piso, então foi um piso que uma escada que geralmente dá muito desperdício, porque você precisa fazer muito corte nas peças, né? A gente comprou um piso que ele só uma peça compreende um degrau perfeitamente, tanto onde você pisa, onde você tem aquele descanso, né? Nos dois lados ali. Foi outro episódio que a gente tentou chegar junto no depósito com uma compra maior, definitiva, e tentar bater no preço total. Pô, muito, muito legal. Essa dica do piso para escada também é bem interessante. Muitas vezes a pessoa só se preocupa com a questão estética, beleza, esse piso é legal, mas tem que levar em consideração, como você bem disse, que essa é uma área que tem muito corte, né? Porque você tem pisada, espelho, pisada, espelho. Então, você tem muito, ainda mais no teu caso, que são três escadas, né? Para três Sim, andares. Então, sim. o volume de degraus é muito grande e a chance de você ter uma perda enorme de material aí existia. E fazendo essa opção pelo piso, já sabendo das dimensões da escada, vai ajudar você a economizar um valor significativo aí na obra. E Muito legal, Armando. deu um resultado bem interessante também esteticamente, porque a gente escolheu um piso cinza e aí ficou um degrau inteiro, né? Ficou simulando, não era o objetivo simular uma pedra, mas no final ele parece uma pedra, porque fica tanto o espelho quanto onde você pisa, um piso inteiro, né? Ficou um Não tem resultado bem recorte, bacana. né? Não tem recorte. Não- Consequentemente, não tem rejunte. Então aí fica bem mais bonito e parece uma pedra inteira. Muito Sim. legal, muito legal. E o mais importante de tudo, Armando, é que quando a gente olha as fotos, quem está assistindo pode ver, tem várias delas com a família reunida ali na frente, já se preparando para a mudança. Qual que é a expectativa de vocês poderem entrar na casa nova? Como é que está funcionando isso na cabeça de vocês? A gente está, né, contando os dias, né, ansiosíssimos para mudar. A gente tem assim um privilégio muito grande, né, de não ter, a gente não paga aluguel para construir, né? A gente mora numa casa que já é própria, então isso nos deixa mais confortáveis para construir desde o começo, mas a ansiedade ela bate forte, né? De idealizar essa nova vida num novo bairro, com novos vizinhos, numa casa que a gente projetou, sonhou juntos em fazer. E a gente optou por fazer toda a parte estrutural que era essencial, né? Então, rebocar por fora, enfim, toda a parte, telhado, e por dentro também fazer tudo que era essencial e já conseguir se mudar. Vai ter o ônus depois de alguns detalhes da obra ainda estarem em andamento e a gente está morando lá, mas a gente optou por conseguir se mudar logo, né, para poder viver aquela nova vida, né? Eu acho que, nas minhas contas, mais um mês, mais 2 meses, a gente consegue se mudar. A gente está numa reta final ali. Vamos terminar agora, nas próximas 2 semanas, a parte de iluminação e elétrica da casa, a parte hidráulica já foi, e aí vai faltar pintura, então acho que mais uns 2 meses a gente consegue se mudar. Tomara, tomara. Estamos todo mundo aqui na torcida que dê tudo certo, que vocês consigam mudar para casa nova, estruturar toda essa casa nova, convidar a gente para o primeiro churrasco, né? Que isso aí Com é certeza, fundamental. Vai dar tudo certo, com certeza. E a gente com aqui do certeza. canal quer muito agradecer a disponibilidade sua, Armando, e da Jéssica, que não está aqui com a gente porque está lá cuidando do filhão, né? E Sim. tomara que tudo dê certo nessa nova fase da vida de vocês e que vocês tenham colaborado com outros casais que pensam em construir, reformar ou decorar as suas casas, porque esse é o papel do nosso canal, viu, Armando? Interessante isso. Até próximo de nós, assim, né? A gente já teve casos, né, de casais de amigos nossos ou até pessoas solteiras que já viram a nossa obra e até declararam, né, que olha, você me inspirou a
a tomar essa decisão de reformar uma casa, ou de construir, de comprar, enfim. Tem sido bem legal, até essa parte de compartilhar nas nossas redes todo o processo, o pessoal comenta, tem sido bem legal mesmo. Que bom. Pode chamá-los para dar entrevista para a gente quando eles terminarem a obra deles também. E você que está aí assistindo a gente, entre em contato com o canal para a gente agendar uma entrevista e você contar a tua história sobre construção, sobre reforma ou sobre decoração do seu imóvel. Esse vídeo de hoje fica por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!